Hoje vamos falar sobre os perigos da ostentação. E o que vem mesmo ser a ostentação? Bom, a ostentação é o ato ou o efeito de ostentar. Em outras palavras, ostentação é exibição, é mostrar-se. E alguns ostentam riquezas e bens, posição social, suas capacidades, e alguns ainda ostentam seus planos ou sonhos. É exatamente isso. Então pegue sua Bíblia e vamos no livro de Isaías e aí veremos o que Ezequias fez. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Bom, Ezequias em algum momento esteve doente e teve uma doença letal, uma doença mortal. E Deus o curou por intermédio de um milagre. Mais tarde, quando as pessoas vizinhas ouviram que Ezequias teria sido curado por um milagre de Deus, foram até ele e levaram aí alguns presentes. No caso, o rei de Babilônia, no caso o rei Merodach Baladã, enviou mensageiros até Ezequias para levar uma carta e levar aí presentes, né, a Ezequias. Ezequias recebeu esses mensageiros e os levou até sua casa e mostrou tudo o que ele tinha. Né? Olhem a minha prata, olha o ouro, né? Olhem as minhas especiarias, os meus perfumes, olhem isso, olhem aquilo. É como se diz ali no português popular, né? Sou pai grande, né? Sou pai grande. Olha o que eu tenho. E é uma atitude que Deus não gostou. Isso faz-me lembrar uma senhora, muito tempo atrás. Sempre que ela ficasse doente, uma dor de cabeça, uma febre normal, já era fatal para não ir à igreja. E quando não fosse à igreja, ela esperava até que as pessoas viessem visitá-la. Né? E sempre que as pessoas a visitassem, ela permitia mesmo até entrarem no quarto dela, né? E sentassem ali na cama e colocava aí algumas cadeiras junto da cama, as pessoas sentavam e visitavam. Ela se recusava a ir à sala receber as visitas ali. E isso normalmente também acontecia quando ela comprava coisas novas, cobertas novas, coisas novas ali no quarto, colocava para as pessoas verem ali. Era o que ela fazia. Né? Isso chamou-me muita atenção quando eu li a história de Isaías, daqui de Ezequias. Quando ele realmente recebeu os visitantes e os levou até sua casa, mostrou ali tudo o que ele tinha. Né? É uma atitude que Deus reprovou completamente. Né? E Ezequias sofreu por isso. Se formos, para quem continuar com a leitura bíblica, verá que Ezequias sofreu absolutamente com esta atitude. Né? Então, quais os perigos da ostentação? Quais mesmos? O primeiro ponto diz o seguinte: pode nos levar à ilusão de vivermos de aparência. É exatamente isso. Quem procura viver de ostentação, de exibicionismo, pode exatamente cair na ilusão de viver de aparência. Por quê? Porque muitas pessoas, alguns ostentam aquilo que eles têm, né, que tem como pertença, mas outras pessoas não. Outras pessoas ostentam aquilo que eles já têm, nem têm. Né? E normalmente quando você não tem, a tendência é de pedir, ou vai pedir o carro de alguém para ir a uma festa, para levar alguém, uma namorada e tudo mais. Ou você vai fazer uma dívida que não esteja à altura do seu nível financeiro para custear um casamento, para fazer qualquer outra coisa. Né? Então, normalmente é assim. Quem não tem, quer ostentar, às vezes vai viver de aparência. E normalmente sabemos que quem vive de aparência, ele quer ou vai competir, vai cair na competição, vai viver de competição, ou vai cair nas dívidas, né? Ou vai cair nessa coisa de pedir, né? Começar a pedir coisas que não estejam ao seu alcance, vai pedir aos outros e, como consequência, cai no estresse. Então, é muito complicado. Esse é um dos perigos da ostentação. E a própria Bíblia diz o seguinte: melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida.
Exatamente. É isso que a Bíblia fala. E ainda a par disso, a Bíblia avança dizendo o seguinte: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, é exatamente isso. É necessário, né, vivermos de acordo com as nossas possibilidades, para então podermos viver, termos paz e estarmos isentos destes perigos. Então, o segundo ponto diz realmente o seguinte: pode nos fazer vítimas de perseguições. É verdade. E há um provérbio umbundo que diz assim: Ndau ekuta ukatumba seu camo, vaquanjala vagilete. O que é que quer dizer isso aqui? Diz que quando você estiver repleto, cuide-se. Não exiba a barriga, não levante a camisola para exibir a barriga. Quando estou repleto, eu tenho e tudo mais. Porque os que estão com fome estão realmente a ver. Então, é exatamente isso aqui. Quando estamos repletos, convém não exibirmos a nossa barriga, porque os que estão com fome estão vendo a nossa alegria, ou seja, a alegria da nossa refletice, né? Então, é necessário estarmos alerta para que possamos estar fora desses perigos. E a Bíblia diz realmente o seguinte: e as mulheres dançando cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Daquele dia em diante, Saul passou a olhar para Davi com inveja, e Saul arremessou a lança, pensando: vou encravar Davi na parede. Mas Davi desviou-se dele por 2 vezes. Exatamente. Aqui conta a história de Davi. Quando Davi ganhou uma batalha, Davi não era rei. Quem era rei na altura era Saul. E Davi, ele ganhou uma batalha. As mulheres começaram a exibir a vitória de Davi. Saul feriu os seus milhares e Davi, porém, feriu os seus 10 milhares. E isso irritou completamente a Saul, que começou a perseguir Davi. Então, é um perigo muito grande. É necessário nos contermos diante daquilo que nós temos como projetos, porque muitos até ostentam, como já disse ali no princípio, alguns ostentam os seus sonhos. Não, eu vou estudar fora do país, vou estudar na Europa, vou estudar na América, vou estudar na Ásia, vou fazer isso e aquilo. Eu tenho um projeto, vou abrir uma loja, eu vou abrir uma empresa, vou fazer isso e aquilo. Então começam a ostentar. E quem está ao lado está a ver tudo isso e chega a ser um perigo muito, mas muito, muito grande. E o terceiro ponto diz o seguinte: pode alimentar o nosso orgulho e nos fazer perder a humildade. Exatamente. A ostentação pode nos fazer perder a humildade ou cair no orgulho. E isso vai fazer com que as pessoas desvalorizem outras, não deem atenção às outras, vendo as pessoas como pobres, os menosprezando e muito mais. Né? É por isso que a Bíblia diz o seguinte: o pobre está sempre implorando quando fala com outra pessoa. O rico fala com orgulho e dureza. É exatamente isso aí. Então, há muito perigo na ostentação. Há muito, mas muito perigo mesmo. Então, devemos viver de acordo à realidade das nossas vidas. E, por outra, devemos evitar a exposição detalhada da nossa vida. Tudo por nada contar. Qualquer passo que nós damos, contamos. Tudo contamos. Isso causa problemas muito grandes. Porque, se estivermos lembrados agora, José foi alguém que ostentava seus sonhos. Eu sonhei com estrelas, sonhei com lua, sonhei que seria isso e aquilo, sonhei. E os irmãos, até os seus próprios irmãos, nem gostaram dos sonhos que ele teve. E como resultado disso, como consequência, José foi pegado, lançado numa cisterna, numa cova, e sofreu tudo o que sofreu, embora estivesse isso no plano de Deus, mas José sofreu tudo o que sofreu por causa de contar todos os detalhes da sua vida. Então, o que Neemias, a par das suas experiências, tem para nos dizer? Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo.
pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. É exatamente isso aqui. Deus colocara no coração de Neemias a reconstrução do templo de Jerusalém. Mas Neemias manteve-se no sigilo de não contar nada a ninguém, porque havia empecilhos muito grandes. Nós sabemos que um dos maiores obstáculos era Tobias e Sanbalat, que a todo custo eles faziam tudo para impedir o crescimento ou avanço da obra que Neemias estava para reconstruir. Portanto, quem for prudente, ou seja, quem for sábio, guardará silêncio, porque o tempo será mau. Exatamente. Então vemos em tempos difíceis, tempos maus, onde há muita coisa que se levanta contra nós. Por isso, se você gostou dessa mensagem, desta palestra, convide alguém, dê o seu like, dê o seu comentário. Diga algo mais até que você pensa sobre os perigos da ostentação ali nos comentários. Que Deus te abençoe. Tchau e fique com Deus.